Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com você na palavra aquilo que Deus colocou no meu coração. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra a qual deu o tema Organizando o Nosso Templo. Você vai entender por que esse tema durante o nosso estudo. Quero pedir para vocês, se você puder, abrir a tua Bíblia aí, o seu celular também, se tiver a Bíblia, o aplicativo, para você acompanhar a leitura. Deus me revelou aqui algo e eu quero compartilhar com você aqui. Eu li em 2 Crônicas, capítulo 28 e também no capítulo 29, fala aqui sobre dois reinados. Um reinado sem a presença de Deus e um reinado com a presença de Deus. Um reinado do rei Acais, que não buscou a presença de Deus, deixou a presença de Deus, e o reinado do teu filho dele, Ezequias. E Ezequias faz um reinado com a presença de Deus, um reinado que busca a presença de Deus, que é fiel a Deus. E aqui Deus me disse algo e eu quero compartilhar com você, amém? Mas antes de começar, eu quero agradecer você aí que é inscrito no canal, que tem acompanhado os vídeos, Que Deus possa abençoar a tua vida, que esta palavra venha falar ao teu coração, que você compartilhe para poder alcançar mais vidas. No nome de Jesus, obrigado por estar aqui nesse momento. E você também que está chegando agora pela primeira vez, se você gostar do conteúdo, da palavra de Deus que a gente compartilha aqui, você possa se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação quando eu postar um vídeo novo, amém? Não esqueça de ativar o sininho, senão quando eu postar o vídeo você não vai receber a notificação. No demais é isso, então vamos para a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 28. Aqui vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, onde começa falando do reinado do rei Acais. Se você puder, acompanhe na Bíblia sua. Acais tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acais não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada ao Senhor seu Deus e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagens de metal do deus Baal, queimou incenso no vale de Ben-Hinom, chegou até oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos. Olha o ponto que esse homem chegou. Ofereceu os filhos a sacrifício a deuses pagãos. Olha aqui no verso 3, diz assim: queimou o incenso no vale de Ben-Hinom, chegou até oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançaram. Verso 4. Acais também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Verso 5. Por isso o Senhor, o Deus de Acais, deixou que o rei Sírio vencesse. E os sírios derrotaram o exército de Acais e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acais sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. O verso 6. Em um só dia, o rei de Israel, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados valentes do exército de Acais. Deus fez isso porque o povo já havia abandonado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha aqui, então começa aqui falando no capítulo 28, onde eu li, estudei a palavra. Aqui fala sobre o reinado de Acais, um homem que aqui nos diz a palavra que ele deixou de praticar os costumes que vêm desde de Davi, de Salomão. Salomão levantou o templo em adoração ao Senhor, um lugar de adoração ao Senhor, um lugar de buscar a presença de Deus, e Deus ali habitava naquele templo. E aí o rei Acais, ele vem e não segue o protocolo dos seus antepassados, não segue a adoração, começa a adorar ídolos, começa a adorar deuses pagãos, começa a levantar altares a deuses pagãos, e chega ao ponto até que ele sacrifica os seus próprios filhos. Olha o ponto que esse homem chegou, sacrificar os filhos em sacrifício a deuses pagãos, esquecendo assim o Deus de Israel, esquecendo assim
o que veio desde Davi, de Salomão e aí por diante, né, nas gerações, e aqui ele começa a deixar Deus, e foi a tal ponto que eles deixaram o templo. Chegou o ponto que eles começaram a fazer sacrifício para deuses pagãos, né, em outros lugares que não era o lugar santo que Deus ali ordenou, e Davi e Salomão, né, levantou aquele templo. O templo era o lugar de adoração ao Deus de Israel. Então, além de deixar Deus, eles começam a deixar o templo, deixar os costumes no templo e começam a fazer sacrifício para os deuses pagãos em outros lugares. Então, isso para Deus foi uma abominação, e Deus abandona esse rei Acais, Deus abandona o seu reinado, e aí Deus permite que Israel vença, né? O rei de Israel, né, vença o reinado de Acais, e aí começa a perecer, né? Começa a acontecer várias coisas, mas nós não vamos alongar. E aqui eu quero compartilhar com você o que Deus está me dizendo aqui. Eu creio que vai falar, vai edificar a tua vida. Então aqui ele começa, né, deixar Deus para a idolatria. A idolatria é o que? É um apego desordenado a algo. E às vezes hoje nós talvez possamos, né, estar cometendo esse erro. Assim, tem idolatria a deuses pagãos, mas também eu quero te fazer uma pergunta: o que tem, né, o que pode estar atrapalhando você a estar na presença de Deus, a ser o templo de Deus? Porque o templo aqui, né, era o templo que Salomão veio, com Davi fez, né, mas hoje com a nova aliança, né, o templo somos nós, a igreja somos nós, o templo do Espírito Santo somos eu, somos você, e nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Se ele não achar lugar, ele não vai habitar no templo. Então, o que talvez pode estar impedindo você de estar mais na presença de Deus, de ser mais templo do Espírito Santo? Aqui era a idolatria, aqui eles deixaram, né, a presença de Deus, estavam vivendo no costume de deuses pagãos. Então hoje, trazendo para hoje, talvez, né, nós vivemos no mundo da tecnologia, e infelizmente, eu falo por exemplo próprio, não estou aqui para julgar ninguém, mas a tecnologia nos atrapalha a buscar a presença de Deus. Então o apego desordenado, talvez ao celular, às redes sociais, WhatsApp, Instagram, enfim, Facebook, né? Enfim, muitas redes sociais, né? Netflix, várias plataformas de filmes, né? Talvez também jogos, né? Computadores. Hoje é um mundo de tecnologia, e se a gente não vigiar, talvez isso pode nos distanciar da presença de Deus. Não a tal ponto que aqui o rei, né, deixou de vez a presença de Deus, o rei deixou de buscar, deixou de praticar, deixou de viver e começou a viver costumes pagãos, fazer sacrifícios aos deuses pagãos. Talvez não a esse ponto, mas talvez a um ponto que talvez a tecnologia nos impeça de ler a palavra, talvez a tecnologia nos impeça de orar, talvez a tecnologia nos impeça de jejuar, e assim nos separando de ter um momento devocional com o nosso Deus, porque nós temos que ter um momento devocional com o nosso Deus. Então aqui a palavra nos diz que o rei Acais abandona Deus, e assim também Deus o abandona. Então o que eu quero dizer a você aqui, que a palavra me diz, talvez nós não estamos nesse ponto, mas talvez estamos no ponto que podíamos buscar mais, e algo nos impede de buscar mais, e a tecnologia tem feito isso. Então que nós possamos refletir nesta palavra, nesta reflexão, e aprendendo assim, né, se você tem dedicado um tempo para Deus, amém, glória a Deus por isso, mas que você dedique mais, que essa reflexão de hoje venha falar ao teu coração, que eu sempre tenho orado, né, Senhor, se eu tenho lido a tua palavra, me ajuda a ler mais, se eu tenho orado, me ajuda a orar mais, se eu tenho jejuado, Senhor, me ajuda a jejuar mais. Então tempo com Deus nunca vai ser desperdício, e sempre sim, vamos ter sempre a ganhar com Deus. Então aqui esta reflexão é essa: um reinado sem Deus aqui não valeu a pena. Deus, ele abandona Deus, e Deus abandona o seu reinado. E talvez você não abandonou Deus, mas talvez, né, assim como a palavra rebateu comigo, eu quero compartilhar com vocês, talvez nós não temos passado tempo suficiente com Deus. Então que nós possamos acordar e passar mais tempo com Deus, amém? E que não
possamos dar prioridade às coisas materiais, prioridade à tecnologia, mas dar prioridade a Deus, prioridade à palavra de Deus, prioridade à oração, ao jejum, porque isso nos aproxima de Deus. E o que eu quero que Deus me disse aqui é isso, que nós possamos deixar o que nos distancia de Deus e fazer mais o que nos aproxima de Deus. Se nós temos feito, amém, glória a Deus por isso, mas que essa reflexão nos mostre hoje que nós temos que aprender mais de Deus, buscar mais da palavra de Deus, e assim nós vamos ser recompensados, porque jamais vai ser em vão, amém? Então nós falamos aqui de um reinado sem a presença de Deus, porque o rei Acais deixou a presença de Deus. E agora vamos falar sobre um reinado que teve mudança, porque veio esse reinado do rei Acais quebrando tudo que havia acontecido nas gerações fiéis a Deus. E aí precisava ter uma mudança para que Deus voltasse a estar presente nesse reinado. E aí começa uma mudança com o rei Ezequias, filho do rei Acais. E vamos ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 29. Vamos ler aqui a partir do verso 2. A palavra nos diz assim: seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo. Verso 5, e disse: levitas, escutem o que vou dizer. Purifiquem-se a vocês e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor nosso Deus e rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer a Deus de Israel sacrifícios que costumam ser completamente queimados no altar que ficava em frente ao templo. Verso 8. Por isso o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez? Deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Do verso 9, os nossos pais foram mortos na guerra, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Verso 10, agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, verso 11, portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Aleluia, glória a Deus. Aqui está o segredo, aonde começa a ter uma mudança. Olha o verso 10. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Então aqui o rei Ezequias, ele já vem diferente. Ele já vem quebrando esses protocolos, ele já vem vendo que esse reinado precisa de uma mudança, e essa mudança é buscar a presença de Deus, para que Deus possa estar presente nesse reinado, para que haja mudança nesse reinado, para que esse reinado venha novamente a ser vitorioso. É necessário buscar a presença de Deus. E Ezequias ali começa a fazer uma mudança. Primeiro já chama os levitas, fala, vamos organizar o templo, vamos purificar o templo, vamos fazer sacrifício ao Senhor, para que Deus venha nos ter misericórdia de nós, para que Deus venha nos perdoar, para que a ira do Senhor cesse e a presença dele esteja ao nosso lado. Então aqui já é um reinado que começa diferente, desde o rei, e ele convence o povo a mudar os costumes e a se voltar para a presença de Deus. E o que eu quero te dizer, o que a palavra nos diz, aqui precisava de mudança esse reinado, e a mudança começa, e aí Deus volta a ser presente neste reinado. Eu não vou ler muito aqui, para que esse vídeo não fique longo, mas trazendo a reflexão é essa, precisava
de mudança para que Deus voltasse a estar no templo. Então, talvez nós precisamos de mudança para que Deus venha habitar no nosso templo. Hoje o templo somos nós, a igreja somos nós. Então o Espírito Santo não é intruso, ele chega onde ele tem espaço. Jesus fala lá em Apocalipse 3:20, se não me falha a memória: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Mas ele bate na porta do nosso coração. Então, se a gente abrir, com certeza ele vai ter espaço para morar. Então, aqui está, com o reinado de Acais, é um reinado sem a presença de Deus e precisava de mudança. E aqui o reino já começa com Ezequias, seu filho, a ter mudança. Então, talvez nós precisamos de mudança. Então, como eu disse, se nós temos feito algo para Deus, amém. Se nós não temos feito, que nós possamos acordar, que você possa acordar, que essa palavra venha te exortar, e assim também a mim. E se nós temos feito, amém, glória a Deus por isso, mas que esta palavra venha nos mostrar que nós precisamos fazer mais, que nós precisamos orar mais, que nós precisamos ler mais a palavra, precisamos jejuar mais, precisamos passar mais tempo com Deus. Então aqui começa a ter mudança. Eu vejo lá o que fala lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Aí Deus diz assim: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então aqui Deus não estava falando de uma terra comum, Deus estava falando da vida. Deus estava falando: eu vou sarar vocês em todas as áreas, na área da saúde, na área financeira, na onde precisar eu vou sarar. E assim Deus fala para nós, quando nós temos esse arrependimento, temos essa atitude de mudança e começamos a buscar a presença de Deus, Deus sara a nossa terra. Então eu quero ler com você aqui, no versículo 16 aqui até o 19, para a gente refletir mais um pouco. Diz assim a palavra, do capítulo 29, verso 16: aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo, tiraram lá de dentro tudo que era impuro e foram para o pátio, e dali os levitas levaram fora da cidade até o vale de Cedron. Começaram a purificação do primeiro dia, no primeiro mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e disseram: purificamos o templo todo, incluindo o altar, onde os sacrifícios são queimados com todos os seus objetos, e a mesa para os pães oferecido a Deus com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acais, olha o que ele tinha feito, o rei Acais, por ser infiel a Deus, havia jogado fora. Durante o seu reinado, nós os purificamos e colocamos em frente ao altar de Deus, o Senhor. Então o rei Acais tinha jogado até as coisas do templo que era usado para adorar a Deus, né? Os utensílios, os objetos, não sei o que era, né? Mas eram objetos consagrados para adoração a Deus e que ele já havia jogado fora. Então ele já começa a mudança grande, já começa a purificar o templo e voltar aos costumes que veio de Davi, veio de Salomão, e assim foi. E Acais tinha acabado com tudo isso, mas Ezequias volta fazendo um concerto para que a presença de Deus esteja novamente neles. Então eu não vou delongar muito esse vídeo, a reflexão é essa. Aqui teve uma organização do templo. Então por isso que eu dei o tema organizando o nosso templo. E o templo é eu, o templo é você, o templo do Espírito Santo. Então, se ele tem habitado, ele pode habitar mais. Então, se nós temos feito algo para Deus, como eu disse, essa é a reflexão que eu tive que trazer aqui hoje, porque Deus falou comigo e eu estou compartilhando com você. Então, se nós temos feito algo para Deus, que nós possamos fazer mais. E o que nós precisamos organizar no nosso templo, para o que nós precisamos deixar, eu não sei o que tem sido, né, o que tem atrapalhado, mas talvez pode ser a tecnologia, como eu disse, é um grande, né, empecilho hoje, talvez é o celular, redes sociais, né, plataformas, Netflix, não sei, mas o grande inimigo é a tecnologia, né, o que tem atrapalhado. Então essa é a reflexão de hoje, o que tem deixado talvez o nosso templo a ficar mais organizado. Então que essa palavra venha nos dizer, venha nos trazer a reflexão de organizar o nosso tempo e continuar
tentando organizar ele cada vez mais, para que assim a presença de Deus possa estar cada vez mais em nós. Amém? E para a gente terminar, eu quero ler aqui com vocês 2 versículos que eu separei. O primeiro fica aqui em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, se você quiser acompanhar o versículo 19 e o 20 somente. A palavra diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. E o verso 20 diz assim: pois ele nos comprou e pagou o preço, portanto usem o seu corpo para a glória de Deus. Aleluia! Então o nosso preço foi caro, foi o Senhor Jesus quem pagou na cruz, para que hoje eu e você possamos ser templo do Espírito Santo, para que hoje eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo, para que hoje eu e você possamos ser usados pelo Espírito Santo. Então vale a pena a gente organizar cada vez mais o nosso templo, que somos nós, para que Deus venha a operar cada vez mais na nossa vida. Essa é a reflexão que Deus me levou a compartilhar aqui hoje. Quero ler mais um versículo com vocês, fica lá em João, no livro de João, capítulo 14, verso 15 e o 16. Diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. O verso 16. Olha aqui: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha, Jesus disse que vai rogar ao Pai para que ele faça o Espírito Santo habitar em mim, habitar em você, mas é necessário organizar o nosso tempo, porque ele diz aqui no versículo 15: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então existe algo a se fazer, guardar os mandamentos. Aqui precisava organizar o templo, e essa é a reflexão de hoje. Vamos organizar o nosso templo e cada vez mais organizar mais o nosso templo, para que Deus venha a operar mais através das nossas vidas. O verso 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então esta é a palavra de hoje, esta é a reflexão de hoje. Organizando o nosso tempo, que nós possamos cada vez mais organizar o nosso tempo na presença de Deus, para que a presença de Deus cada vez venha mais habitar na nossa vida, para que cada vez mais possamos ser usados pela graça, pela misericórdia, e que o Espírito Santo ache lugar em nós cada vez mais, para que o Senhor possa operar mais através de mim e através de você. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Estou aqui compartilhando pela graça e pela misericórdia. Amém? Quero agradecer a você que viu o vídeo até aqui. Você que é inscrito, você que também não é inscrito, que acompanha o vídeo. Que Deus possa falar grandemente ao teu coração, no nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração para encerrar esse vídeo? Se você puder, feche os seus olhos, ore da sua forma, do seu jeito. Amém? Soberano Deus, poderoso Papai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença. E primeiramente, desde já eu Te agradeço por esta oportunidade, meu Deus, de compartilhar a Tua palavra e, Pai, falar aquilo que o Senhor disse ao meu coração. E eu creio que assim como o Senhor, meu Pai, falou ao meu coração e me trouxe essa reflexão, o Senhor também vai falar, meu Pai, no coração desta pessoa que está vendo o vídeo. Então que o Senhor venha, meu Pai, nos incomodar, que o Senhor venha, meu Pai, nos incomodar, para que, Senhor, nós possamos Te buscar mais. Se nós temos orado, que nós oremos mais. Se nós temos jejuado, meu Deus, que nós jejuemos mais. Se temos lido, meu Deus, a Tua palavra, que nós possamos ler mais. E cada vez mais dar lugar para o Teu Espírito Santo habitar em nós, para que nós sejamos o Teu templo, para que nós sejamos, meu Pai, boca do Senhor, para que nós sejamos, Senhor, uma ferramenta nas Tuas mãos. Então nos ajuda, que o temor cresça na nossa vida, que nós possamos andar em obediência e entender cada vez mais, meu Pai, que é necessário pagar um preço, que é necessário dar lugar ao Senhor e buscar a Tua presença, meu Pai, para que o Senhor venha continuar operando através das nossas vidas. Então, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra, no nome de Jesus. Nós Te agradecemos. Amém e graças a Deus.
Então esta foi a palavra de hoje. Que Deus venha abençoar a tua vida, abençoar o teu dia, abençoar o teu final de semana ricamente no nome do Senhor Jesus.